Nós vamos conversar ao vivo com a senadora Simone Tebet, que é líder da bancada feminina do Senado, MDB do Mato Grosso do Sul. Senadora, bom dia, muito obrigado mais uma vez pela atenção aqui com a CNN. Bom dia Colombo, bom dia Juliana, bom dia a todos. Senadora, desde o momento em que o nome do deputado Ricardo Barros surgiu na CPI, eu estava até lembrando aqui agora há pouquinho, naquela pergunta que a senhora fez ao deputado Luiz Miranda, em que ele disse que recebeu do presidente a informação de que aquilo seria rolo do deputado Ricardo Barros. A CPI evoluiu para, no depoimento, apresentar argumentos, provas, indícios que comprovem o que denunciou o deputado Luiz Miranda para vocês na CPI? Bom, em relação ao contrato da Covaxin, sem dúvida nenhuma. Depois da denúncia do irmão Miranda, nós tivemos ali como comprovar, e ainda esse processo se dará mais fortemente semana que vem, que todo o contrato administrativo da Covaxin está eivado de vícios, de erros, ele não podia sequer ser assinado. Então, a suspeita acaba se tornando de forma concreta, portanto, com elementos de materialidade, de que há, sim, dentro do contrato da Covaxin, não só suspeita de superfaturamento, de solicitação de propina na compra de cada dose da vacina, como também estamos diante de um contrato que, no mínimo, não poderia ter sido assinado pelo Ministério da Saúde. O que nós estamos atrás agora no contrato da Covaxin especificamente, além dos elementos de materialidade que nós temos, é atrás dos autores. Quem são os personagens? Nome, sobrenome, CPF das pessoas que, dentro do Ministério da Saúde e fora do Ministério da Saúde, num grande esquema de organização criminosa, tentaram levar vantagem à custa da dor e da morte de centenas de milhares de pessoas. 9h23, vamos retomar então a entrevista com a senadora Simone Tebet com a Luciana Barreto. Luciana. Pois é, não só Simone Tebet, apareci aqui para fazer a pergunta então. Senadora, bom dia, obrigada por estar aqui então com a gente aqui na CNN. Queria voltar àquele dia então do depoimento dos irmãos Miranda lá na CPI. E aí naquele dia a senhora protagonizou, acho que uma das imagens, né, das cenas mais importantes da CPI. E o deputado Luiz Miranda dizia que a senhora sabia de quem era o nome que ele iria citar, quando ele falou o nome do Ricardo Barros. A senhora sabia realmente? E a senhora acredita que existe uma rede de influência política dentro do Ministério da Saúde por parte do deputado? Não, Luciana, naquele dia eu fiquei sabendo, porque o zum foi crescendo, foi ficando forte, ao ponto do senador que me antecedeu chegar a afirmar o nome de Ricardo Barros quando fez a sua inquirição ao depoente. Foi ali que eu vi, eu procurei confirmar com alguns colegas também chegaram a falar o nome do deputado. Então, assim, para o dia foi surpresa. Na hora não, porque efetivamente quando eu comecei a fazer as perguntas, eu já tinha essa suspeita a princípio, claro que a princípio confirmada pelos deputados. E por que isso tudo? E por que o espanto? Vamos lá. É no mínimo curioso que o presidente da República, ao tomar conhecimento de um fato considerado gravíssimo, de um escândalo de corrupção sem precedentes dentro do seu governo, no Ministério da Saúde, por um deputado, nada mais, nada menos do que da sua base, portanto, um deputado bolsonarista, não era um deputado de oposição, e anuncia que tinha suspeita de um grande esquema de corrupção dentro do Ministério da Saúde, ouve da própria voz do presidente que seria um rolo do seu líder do governo e não toma providências. Não leva ao DG da Polícia Federal, apesar de ter dito que ia levar. Depois diz que ia passar para o ministro Pazuello. Passa para o ministro Pazuello, que 2 dias depois deixa o ministério. Mas nem sem antes dizer que passou a investigação para o seu 01, que é o secretário executivo Elcio, que depois de 24 horas deixa o ministério e diz: em 24 horas eu não achei nada. Como não achou nada num processo tão complexo que só a CPI está investigando há pelo menos, no caso da Covaxin, há 30 dias. Então, aí envolve uma série de situações, né? Aí possíveis crimes de prevaricação, efetivamente o líder do governo foi citado ou não pelo presidente da República, porque é interessante, Colombo, também, que ele aparece diversas vezes
né? Acho que foi Juliana quem falou aí no início, né? Ele apresentou emenda para incluir a autoridade sanitária da Índia como possível autoridade que teria autenticidade para permitir com que a gente importasse a vacina da Covaxin. Sozinho não há nenhum problema nisso. O problema que se soma a isso é o fato de quando ele foi ministro da Saúde do ex-governo Temer, ele também foi protagonista ou protagonizou um processo, no mínimo também inusitado, de compra de medicamentos que foi pago antecipado, os remédios não vieram, levaram à morte também pessoas no caso de doenças raras. Ele não teve a capacidade de suspender o contrato, com uma canetada ele poderia fazer, mesmo sabendo que a empresa estava inidônea. Agora aparece nesse episódio, né, no Palácio do Planalto, e depois é recorrente. Então, acho que esse é o momento do ex-ministro, líder do governo, primeiro, como ampla defesa, vir a público se defender e, obviamente, ser inquirido por todos nós. Nós queremos, nesse caso da CPI, à luz dos fatos, buscar a verdade. Ela vai ter que aparecer, porque se é uma coisa que eu tenho certeza, é que no caso do contrato da Covaxin, houve crime, ou melhor, crimes contra a administração pública, e não foram poucos. Só falta agora a CPI achar os autores, aqueles que numa grande organização criminosa, à luz e à custa da dor e da morte de muitas pessoas, de muitos brasileiros, resolveram ou tentaram levar vantagem, inclusive com tentativa de pagamento antecipado de um contrato de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Senadora Basília Rodrigues quer fazer uma pergunta para a senhora também. Basília. Oi, senadora, tudo bem? Bom dia, obrigada pela entrevista. A senhora, como uma das participantes mais atuantes aqui na comissão, avalia que o recesso parlamentar deu uma esfriada nos trabalhos da CPI, atrapalhou o ritmo da CPI da pandemia, que vinha dia a dia ouvindo vários depoentes, a tirar pelo caso do próprio Ricardo Barros. Tão logo vieram as denúncias de que ele pudesse ter envolvimento em supostas irregularidades no contrato da Covaxin, o rolo do Barros. Muito se falou sobre a insustentabilidade dele no governo, que ele poderia ser destituído do cargo de líder. Só que hoje, passado já mais de um mês dessas denúncias, muita coisa parece ter esfriado, parece que empacou. A senhora acha que a CPI ainda tem o mesmo efeito de antes do recesso parlamentar, inclusive na manutenção de Ricardo Barros na liderança de governo? Basília, eu acho que a CPI tem sim o mesmo efeito. O que foi por uma questão estratégica da direção da CPI, que eu respeito, eles acharam melhor retomar um pouquinho na linha do tempo e fechar algumas caixinhas, vamos dizer assim, da primeira fase do negacionismo, para comprovar definitivamente a omissão dolosa do governo federal no atraso das vacinas e, consequentemente, vários crimes, crime de pandemia, de saúde preventiva em relação às autoridades federais dessa primeira fase, não só no atraso da compra de vacinas, mas também de uma estratégia de imunidade de rebanho natural, por contaminação, desestimulando o distanciamento social e o uso de máscaras, o que levou a CPI a precisar trazer outros personagens nessas 2 primeiras semanas. Hoje, exatamente hoje, nós voltamos na linha dos contratos que envolvem crimes contra a administração pública, especialmente peculato, propina, corrupção, tráfico de influência, advocacia administrativa, que é o que a gente pode englobar aí como um grande escândalo de corrupção. Nós estamos retomando, a partir de hoje, essa linha de investigação. E, a partir daí, muita coisa vai surgir. Em relação à pergunta que você me fez da permanência do líder do governo no governo federal do atual presidente ou não, isso se deu lá atrás, diante, inclusive, de falas contundentes do presidente da República no passado, de que no seu governo não permaneceriam pessoas que tivessem alguma suspeita ou indícios muito fortes de suspeitas de irregularidades. Como o líder do governo não ocupa um cargo efetivo, mas apenas uma missão como líder, a princípio se imaginava que o presidente temporariamente afastaria o líder do governo, até que, obviamente, o líder pudesse se justificar, vir a público. Eu, particularmente, acho prematura a vinda do líder do governo nesse momento. Vocês sabem que foi sob minha responsabilidade, com outros colegas, nos debruçar no recesso no contrato da Covaxin.
do início ao fim desse contrato, ele não se sustenta. No que se refere ao aspecto jurídico. Ele está eivado de vícios e não podia sequer ser assinado. Mas isso ainda vai aparecer a partir da semana que vem. Então, eu acredito que o líder do governo, como foi um pedido dele, eu entendo o presidente da CPI, numa gentileza, deu a oportunidade do líder vir a público o mais rápido possível, que é hoje. Mas nada impede, e eu acho que teremos que, no momento oportuno, voltar a chamá-lo, porque muita coisa a partir de agora vai surgir em torno desse contrato da Covaxin. Senadora, agora, a partir da volta da CPI, depois do recesso, começaram a surgir informações dadas pelos próprios integrantes da CPI sobre o início da confecção do relatório final. Não há prazo para isso, mas já começam a ser desenhados alguns caminhos. E a CPI já colocou no papel 5 possíveis crimes cometidos pelo presidente Bolsonaro que devem constar no relatório final. Pandemia, crime de pandemia, artigo 267 do Código Penal, curandeirismo, 264 do Código Penal, infração de medida sanitária preventiva, 268 do Código Penal, advocacia administrativa, 268 do Código Penal e o 317 do Código Penal, crime de corrupção passiva. Na avaliação da senhora, há materialidade para atribuir ao presidente esses crimes, senadora? Colombo, eu pararia por enquanto nos crimes relacionados à saúde pública, porque essa fase está quase concluída e eu participei de todas as sessões e realmente ali está muito comprovado que autoridades federais, e aí nós estamos falando também de servidores públicos, nós estamos falando do secretário executivo Elcio Franco, nós estamos falando do ministro da Saúde, e aí chega-se ao presidente da República em relação à primeira fase do negacionismo, da omissão dolosa, como eu falei, em relação à condução da pandemia. Em relação aos crimes relacionados à corrupção, eu deixaria aí para uma segunda fase, que é essa. Nós ainda não temos elementos suficientes. Teremos em relação à materialidade, nós já temos, mas não em relação às autorias. Quem são os personagens? Repito, quem são os nomes, sobrenomes, CPFs e CNPJs, porque também envolve empresas. Não vamos nos esquecer que no caso do líder do governo, inclusive, ele está vindo porque quando o ministro da Saúde, ele deixou de anular, né, um contrato de uma empresa chamada Global, que tratava de um contrato de entrega de medicamentos para doenças raras, cujo sócio proprietário é o mesmo da Precisa, que também agora está envolvido nessa compra, a princípio, que quase se efetivou, de compra de vacina da Covaxin. Os mesmos personagens aparecem com o mesmo modus operandi desde lá atrás até agora, no que se refere à compra de medicamentos, de vacinas e tudo mais. Então, eu ficaria, no caso do presidente da República, com esses primeiros tipos penais, deixaria a questão da corrupção para mais para frente, quando tivermos outros elementos e aí sim se confirmar. O que eu acho que cabe antes da questão da corrupção é analisar o crime de prevaricação. Houve ou não prevaricação do presidente da República quando acionado por um deputado federal da sua base, com um documento que já vamos comprovar na semana que vem na cariação do ministro Onyx, que é verdadeiro, portanto, uma invoice verdadeira, com um documento verdadeiro em mãos, ao invés de acionar a Polícia Federal, diz que acionou o ministro Pazuello. O ministro Pazuello, a princípio, confirma, mas não investiga porque saiu 2 dias depois, diz que passou a bola para o Elcio, que é o seu 01. O Elcio, em 24 horas, sai do governo dizendo que, repito, investigou um contrato tão complexo, com tantas nuances, com tantas pontas soltas, como o contrato da Covaxin. Ou seja, não teve condições e não teve... Até porque, se minimamente tivesse tido a capacidade de ler apenas o contrato assinado, já veria que havia alguma coisa errada, porque aquele contrato não podia ser assinado. Então, diante disso, nós estamos com a seguinte pergunta: quem prevaricou? Quantos prevaricaram? O secretário executivo, o ministro da Saúde, o presidente da República? Essas respostas nós teremos em breve. Senadora Simone Tebet, muito obrigado mais uma vez pela entrevista aqui para a CNN. Um bom trabalho para a senhora daqui a pouquinho lá na CPI. Bom dia, obrigada.